Vamos agora, pessoal, a começar a trabalhar com o fluxograma para resolução de vigas, né? Antes de a gente começar a fazer o nosso fluxograma, vamos trabalhar com a questão da simbologia do fluxograma que vamos utilizar, ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho os símbolos e as respectivas funções de cada símbolo que a gente vai analisar. Esse símbolo aqui, nós vamos trabalhar como indicando o início ou o final do programa ou um subprograma, ok? Os fluxogramas que nós vamos fazer no nosso trabalho, eles vão ser fluxogramas pequenos, ok? Então eu faço um trecho, coloco o início e termino o fim. E depois a gente vai montar e vocês vão montar de acordo com a linguagem que vocês queiram trabalhar, ok? Esse símbolo aqui se trata de uma entrada de dados. A entrada de dados que eu quero que vocês trabalhem, pessoal, não é que eu queira, é uma linguagem, é uma entrada de dados que é mais tranquilo para vocês. Não vão inventar de entrar com dados via teclado, ou seja, obviamente que vocês vão ter que entrar via teclados, mas vocês vão ter que alimentar um arquivo de entrada. Então vocês vão gerar esse arquivo de entrada. Na hora que você vai executar o programa pede o nome desse arquivo, ele vai lá, pega todos os dados que estejam neste arquivo de entrada, ele vai ser reconhecido pelo programa. Por que eu quero isso, pessoal? Porque vocês não vão inventar de colocar via teclado o programa sendo executado. Porque se você errar um valor, aí você vai ter que começar tudo de novo. Ok? O F2, a entrada de dado F2, né? Ele tem aquela forma de desenho. Eu acho interessante, é interessante, mas tem vezes que ele é mais maçante. Por exemplo, para você colocar as características do material, que também é uma entrada, eu acho ele um pouco chato. Aqui é mais direto. O programa que seja bem reconhecido como eficiente, ele tem que ter várias formas de entrada de dados, né? E essa entrada de dados não é tão somente número não, pessoal. Você pode ter uma entrada de dados, por exemplo, a temperatura de uma umidade lá no campo, né? Essa umidade ela é medida lá no campo, é transferida para você, né? Então, se você já ouviu falar de rádio Windows, que a gente tem que introduzir no nosso curso. Então, ele detecta uma umidade baixa, aí o programa vai lá e manda ligar o sistema de irrigação, com aspersão, com gotejamento, né? Então, lembrando que entrada de dados não é só valores, não. Tem várias formas de você entrar com dados, né? E depois eu trabalhei com esse desenhozinho que vai ser a saída de dados, né? Então, a saída de dados, no nosso caso, vamos jogar para o cliente o resultado da nossa análise estrutural. Vou dar os esforços, vou dar as deformações, vou identificar qual é o tipo de estrutura, se é uma viga, se é um pórtico, se é uma viga Gerber, se é uma treliça, tá entendendo? Mas a questão de saída de dados não é tão somente isso aí, não. Você pode fazer, por exemplo, como você está trabalhando com segurança de estrutura, uma saída de dados pode ser uma sirene funcionando. Ou seja, chegou numa situação que você conseguiu detectar através de um estranguejo, se lá o danado for, uns esforços que sejam excessivos, então o equipamento transmite para o seu programa um aviso de alerta e o seu programa manda acionar a sirene. Isso existe, ok? Tenho aqui o procedimento, que são todos os procedimentos que a gente irá mandar o programa fazer, ou seja, uma soma, uma definição, ou seja lá o que danado for, vai ser escrito dessa forma, né? E esse aqui vai ser um loop, né? Que é uma quantidade, ele fica girando, né? E esse giro ele é de forma programada, né? Obviamente que existe os métodos estruturados que a gente tem, repita até acontecer isso, que também pode ser considerado com loop, mas está mais relacionado com isso aqui, que é o nosso if lógico. O if lógico é uma pergunta que você vai fazer, ela estará aqui dentro e a resposta ou vai ser falso ou vai ser verdadeiro, ok? Então, se for verdadeiro, ela executa aqui. Se for falso,
né? Vai ter situação em que ou é falso ou é verdadeiro, mas a grande maioria das linguagens de programação só aceita uma resposta verdadeira. Então, a gente vai ter que ter cuidado nisso aqui. E a gente vai utilizar bastante isso aqui, vocês vão conseguir perceber, diferenciar e saber utilizar esse fluxograma. E esse aqui é uma simbologia que a gente vai trabalhar com continuação. Se eu estou escrevendo aqui o meu fluxograma e não coube na folha, eu vou colocar essa bolinha e dizer para onde danado eu estou indo. É somente para identificar uma continuação. Pessoal, então o fluxograma, ele é uma ferramenta muito interessante, né, para quem inicia uma atividade de programação. Os iniciantes, a grande maioria deles gostam de trabalhar com fluxograma porque o espaço do monitor que ele está trabalhando, ele fica um pouco... Mas com o tempo, vocês vão colocando esses fluxogramas de lado porque vocês vão tendo mais experiência com relação à programação. Mas neste caso, como nós temos aluno que fez programação somente em introdução à ciência da computação ou em cálculo numérico, a gente vai inserir essa programação. Mas com a experiência de vocês trabalhando, fazendo fazendo software, né? Porque aí vocês vão adquirindo e esse fluxograma vai ficar um pouquinho obsoleto para vocês, né? Então, eu, como tenho uma experiência, não vou dizer lá muita coisa, mas eu não uso fluxograma, eu já vou direto programando, mas eu não me perco no programa que eu estou fazendo. E vocês vão perceber que, muito embora a gente está trabalhando com coisas simples, o nosso programa de vocês vai ficar muito grande. Então, para vocês não se perderem, é melhor vocês fazerem um fluxograma. Mas quando você tem experiência, vocês não se perdem de forma alguma, né? Mas é bastante interessante nós trabalharmos com o fluxograma. E vocês tendo o fluxograma de vocês não vão se dar mal na programação. Obviamente que a gente vai cometer alguns erros aqui, mas vão ser muito poucos. E você consegue identificar onde vocês cometeram esse erro, beleza? Então, pessoal, nosso primeiro programa que nós vamos começar é a resolução de vigas. E qual é a minha metodologia? Eu coloco uma vigazinha bem simples, obviamente não vai ser muito grande, que é essa aqui, ó, uma viga contínua, onde eu tenho um engaste aqui em A, um apoio em B e um apoio em C, ok? Nesse trecho AB eu tenho um carregamento distribuído atuando e nesse apoio aqui em C eu tenho um momento de 5 toneladas-metros atuando, ok? Então, pessoal, vamos começar o programa e vocês vão perceber que vocês vão conseguir identificar os valores de todos os vetores que a gente trabalhar e de todas as matrizes, né? Então, quando precisar fazer um vetor, a gente vai para e coloca a teoria, né? Vocês vão ver que vocês vão entender perfeitamente, né? Então, vamos lá. Então, eu vou resolver essa viga, então vamos fazer o nosso fluxograma, né? Então, primeira coisa, então aqui vai ser para viga. Eu vou colocar o nome aqui, ó, viga. Ok? Deixa eu ver se ficou o tamanho legal. Ficou, pronto. Então, primeira coisa para o nosso programa vai ser a entrada de dados. Então, vamos fazer uma entrada de dados. Então, todos os dados que eu preciso para rodar este programa vai estar aqui. Então, tenho que entrar com tudinho. Beleza? Aí eu vou colocando as variáveis, pessoal. Eu gostaria que todos vocês colocassem as mesmas variáveis. Tá entendendo? Então, vamos iniciar o nosso fluxograma. Então, ó, início. Então, vai iniciar o nosso fluxograma. Ó. Coloco lá aquela simbologia lá, ó, de início que nós apresentamos no slide anterior, né? Início. Então, primeira coisa que eu vou entrar é com o que, pessoal? O número de nós. Então, a entrada de dados, ó, eu vou colocar aqui o NN, que vai ser a nossa variável,
que nós vamos trabalhar como sendo número de nós. Aí eu vou até colocar aqui, ó, NN, número de nós, ok? Que neste caso, pessoal, para esse exemplo que nós colocamos aqui, o número de nós vai ser igual a quanto? Para eu discretizar essa viga, eu vou precisar de quantos nós? Vou precisar um nó aqui em A, que vai ser o nó 1, ok? Vou precisar do nó aqui em B, que vai ser o nó 2, e vou precisar do nó aqui em C, para ser o nó 3. Ou seja, pessoal, eu tenho para discretizar essa estrutura, criar 3 nós. Então, para esse exemplo, perceba que essa variável NN vai ser igual a 3, ok? Note que eu coloco 3 e você já sabe, o 3 ele é diferente do 3,0, ok? Então, em programação, vocês têm que diferenciar o que é um inteiro, que nesse caso é o 3, para um real, que é o 3,0. Então, são completamente diferentes. Então, dependendo da programação que vocês vão trabalhar, vocês vão colocar essa variável, vão dizer que ela tem que ser inteira. Por quê? Porque ela vai ter que estar dentro de um loop. O loop, ele só aceita números inteiros. Ok? Então, a partir do momento que você diz que tem 3 números de nós, então você vai ter que entrar com as coordenadas de cada nó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop, aí eu vou dizer, ó, o i, variando de 1 até número de nós. Então, como vai ser um loop, pessoal, ele vai ficar variando e vai ficar girando. Então, na primeira passagem aqui, ele vai ser o i igual a 1. Na segunda vai ser o i igual a 2. E na terceira vai ser o i igual a 3, que é o nosso NN. Beleza? Se eu precisar de mais nós, ele vai pegar todos os nós. Depois que ele vai, aí vocês irão entrar com o que, pessoal? Com os valores correspondentes ao X. Como a gente está trabalhando com viga, né? Ó, então eu só vou ter como referência um eixo aqui que eu vou adotar como sendo o eixo X. Então eu vou entrar, ó, preste atenção a essa minha estratégia para entrar com esse vetor X das coordenadas de cada nó. Obviamente que esse vetor X ele vai ter 3 posições, né? Porque eu disse que o N era igual a NN era igual a 3. Então, a primeira posição vai ser relativa ao nó 1. A segunda posição vai ser relativa ao X do nó 2. E o 3, a terceira posição vai ser relativa ao X do nó 3. É bem óbvio. Mas note qual é a estratégia que eu coloco. Então, eu vou trabalhar com a entrada de dados de K e vou entrar com um XK. Essa estratégia, pessoal, ela é bem interessante. Perceba que o índice que eu estou colocando no meu X é K e não I, como vocês vinham acostumados a trabalhar lá em CC, né, na parte de programação. Depois eu quero ter uma conversa com vocês para saber como é que vocês são em programação. Beleza? Para ver essa deficiência, porque eu não estou tendo contato e é bom que nessa parte a gente fique bem antenado, porque tem algumas estratégias que eu acho interessante. Quando você coloca, eu vou entrar com o valor de K e vou dar um valor respondente, guardar num vetor X esse valor de K. Isso é interessante, pessoal, porque essa entrada de dados do X, ele fica independente do loop. Então eu posso ter uma estrutura que os nós, eu tenho as coordenadas dos nós bem fácil de determinar. Então eu vou achar primeiro eles, vou colocar numa tabela ou numa planilha, tá entendendo? Depois eu vou trabalhar com o mais difícil. Então não tem a necessidade de eu ter uma sequência, né? Eu posso trabalhar, primeiro vou definir todos os nós que é fácil de vocês acharem as coordenadas. Depois eu vou para os nós que são difíceis, ok? Então fica essa independência. Vocês vão ver que essa entrada é bastante interessante. Beleza? Então, pessoal, quando eu faço isso, quais são os valores que eu vou obter aqui, ó? Então, note que eu vou obter o K, eu vou ter que entrar nó 1 e o X do nó 1 vai ser quanto? Vai ser, ó, 0.
se eu admitir que esse ponto aqui está na origem. Como eu posso não admitir? Eu posso colocar o x para 1 igual a 4. Obviamente que quando eu coloco o x para 1 igual a 4, o x para 2 não vai ser 3, vai ser 7, porque eu tenho que somar com 4, que é o valor inicial. Entendido, pessoal? Então, eu estou colocando essa situação porque no F2 é desse jeito. Quando você faz a entrada de dados utilizando aquela grade, aquele grid lá, que você coloca o snap acionado, quando você clica lá, que fica um nozinho vermelho, ele vai pegar as coordenadas daquele nó. Obviamente que ele vai ser 0, 0 se você apertar naquela cruzinha que tem. Você pode ver no F2. Primeiro também eu quero saber se vocês manjam do F2, porque é uma ferramenta muito interessante, pessoal. Porque ele é que vai verificar se o que a gente está fazendo está dando certo. Beleza? Então, se você clicar naquela cruzinha que tem na grade, ali é a origem. Então, ali vai ser 0, 0. Mas você não é obrigado. Eu posso colocar a minha origem aqui como sendo 4. Tá entendendo? Então, beleza. É aqui vocês vão entrar com todos os valores. Ou seja, na primeira passagem, vamos dizer que aqui o K1 e X1. Então, vai ser a coordenada desse X1 aqui, ó. Então, vamos dizer que aqui seja a origem. Então, vai ser 0. Aí, na segunda passagem, o I igual a 2, você vai entrar com 2. Então, vai que, ó, X2. Beleza? Qual é o X do ponto 2? Ou seja, aqui em B. Vai ser quanto? 3. Depois vem o K igual a 3. Tá entendendo? Ó, aí eu vou colocar 3 e o X3. Qual é o X do ponto 3? Aí você vem para cá, aqui é quanto, pessoal? Vai ser 5, né? Ó, porque você tem em relação ao 0, ó, tem 3 com mais 2, 5. E note que nessa forma que eu estou colocando aqui, eu não tenho a obrigação de entrar com 1, 2 e 3. Eu posso entrar com 3 primeiro, ó. 3. Então tem o x 5, depois vou para o 1, 0, depois vou para o 2, 3, entendeu? Nesse aspecto aqui, ó, você não tem a obrigatoriedade de entrar na sequência, porque tem gente que gosta de colocar aqui, ó, o i variando de 1 até nn e depois vai colocar aqui xi. Tá certo? Tá. Mas aí você tem a obrigatoriedade de seguir na sequência da numeração, tá entendendo? Creio que vocês tenham entendido isso aqui, beleza? Então, neste caso, pessoal, quando vocês resolverem isso aqui, vocês vão determinar o vetor x, né, ó, que vai ser igual a quanto? Note que como eu tenho o número de nós, a ordem desse vetor vai ser nn, né? Ele vai ter nn posições. Então, tá aqui as 3 posições, ó. Posição 1 relativa ao nó 1, posição 2 relativa ao nó 2 e posição 3 relativa ao nó 3. A primeira posição vai ser o que, ó? 0. A posição 2 vai ser 3. E a posição 3 vai ser quanto? 5. Note que eu coloquei, né, ó, de forma diferente. Eu coloquei 0,0, 3,0 e 5,0. Pessoal, isso aqui é muito importante. Então, eu estou colocando números reais. Então, esse 3 é completamente diferente desse 3 aqui. Isso aqui é um número inteiro. Isso aqui é um número real. Beleza? Então, pessoal, eu já sei as coordenadas de todos os nós dessa viga. Beleza? Então, pessoal, vamos agora descrever e fazer a conexidade deste elemento de barra. O que é essa conexidade? É dizer aonde essa barra inicia e aonde essa barra termina. Vocês vão perceber, pessoal, professor, por que o senhor já não entrou com o vão deste elemento de barra? Porque eu poderia entrar com X, mas depois já entrar com L. Sim, tudo bem para a viga, mas note que a gente vai melhorar, ou seja, a gente vai não melhorar, a gente vai transformar esse programa que a gente vai estar determinando viga para pórtico plano. Então, no pórtico plano, você tem que determinar x e y, o par ordenado x e y. Tá entendendo? Por isso que eu não estou entrando aqui com L. Ah, professor, eu faria aqui, ó, já entrava com L, pronto, acabou. Calma. Então, toda a lógica que eu estou tentando fazer aqui é já para a gente pegar ela em pórtico plano.
Beleza? Então você pode resolver essa viga fazendo um programa bem mais simples, mas aí você, quando for para pórtico plano, vai ter que mudar um pouquinho a sua metodologia. Beleza? Então, já sei as coordenadas dos nós, né? Ó, então vamos agora trabalhar com os elementos de barra, né? Perceba, pessoal, que como eu estou trabalhando com viga e na metodologia que a gente está fazendo, eu não preciso calcular o número de barras, ok? Porque eu sei que para uma viga que tem 3 nós, ela vai gerar quantas barras? 1 e 2. Ou seja, aqui vai ser a barra 1, ok? E aqui vai ser a barra 2. Então tem uma relação entre número de barras e número de nós. Ou seja, o número de barras vai ser igual ao número de nós menos 1. Tá entendendo? Porque com 3 nós eu consegui definir 2 barras. Então essa é a relação. Mas isso não acontece em pórtico plano. Então perceba, pessoal, que nós vamos fazer uma lógica de forma que eu vou mexer pouca coisa quando for trabalhar com pórtico plano. Por isso que eu vou colocar aqui uma outra entrada de dados, né, ó, onde eu vou trabalhar com NB. O que é NB? Número de barras. Olha lá, eu trabalhando com nó, né? Ó, então esse NB é o número de barras. Pronto. Que nesse caso você vai ter que entrar com 2. Beleza? Ah, professor, mas não posso fazer que NB é igual ao NN menos 1? Pode, pessoal, mas essa relação lá para pórtico plano não funciona. Então você pode ter uma estrutura que você discretizou com 5 nós, né? Ó. E, professor, eu vou gerar 4 barras. Não obrigatoriamente. Então, essa relação para pórtico plano não existe. Então, vamos lá. Número de barras, né? Ó, então, eu vou fazer, como eu já sei o número de barras, eu vou fazer um outro loop, né? Ó, entrando com as características dessas barras. Então, vai variando de 1 até NB. Ok, aí vou entrar com dados, aí vou escrever os dados aqui, depois eu fecho o desenhozinho. Beleza, pessoal? Mesma forma, ó, vou entrar com a barra K, então não tenho a obrigação de entrar, né, fazendo o loop aqui com o I igual a 1, então é independente, eu posso entrar com os dados da segunda barra, que para mim já é conhecido, tá entendendo? E depois vou para a primeira barra, então não tenho essa obrigatoriedade com esse ponto K aqui, ó. Então, o que acontece, pessoal? Então, quando tem o valor K, eu vou entrar com quem? Com o INI, ó, INI K. O que é esse valor INI, pessoal? Ele identifica qual é o nó inicial dessa barra, tá entendendo? Depois eu vou entrar com o fim K, ou seja, com o fim K, ou seja, qual é o nó final desta barra, beleza? Então, como eu estou trabalhando com barra, deixa eu só apagar aqui para ficar bem bonitinho. Ficou uma cagada aqui. Como eu estou trabalhando com barra, pessoal, eu já aproveito também para entrar com as características físicas e geométricas dessa barra. Como eu estou trabalhando com viga, quais são as características físicas e geométricas que eu vou utilizar para essa barra? Vou entrar com E, ou seja, de K, né? Ou seja, o momento de inércia dessa barra, e vou entrar com a inércia dessa barra. Então, cuidado, pessoal, com essa inércia. Você não vai poder colocar o I aqui não, porque o I, eu já estou utilizando ele como sendo o contador desse loop. Então, se você colocar o I de K, dizendo que esse é inércia, então você vai ter um choque aí de variáveis que você está duplicando, né? Então, vou colocar o IN, só para diferenciar. O IN com N bem... infeliz. O IN com N minúsculo. De quem, ó? De K. Beleza?
Então, pronto, basta essas entradas. Então, note que eu vou entrar com o valor de K, vou entrar com o início de K, né? Qual é o nó inicial, vou entrar qual é o final desse nó, dessa barra, o nó final dessa barra, vou entrar com a inércia dele, com o modo de elasticidade e vou entrar com a inércia. Então, pessoal, aqui ó, morreu. Pronto. Aí aqui ó, fecho o loop. Então eu tenho que indicar, pessoal, que esse loop só vai até aqui, tá entendendo? Então, como o número de nós para esse exemplo que a gente está trabalhando vai ser o número de barras são 2, então vai ter 2 loops. Ele vai a primeira volta com o i igual a 1, depois pega o i igual a 2 e passa a segunda volta. Beleza? Quando você faz esse procedimento, quais são os valores que a gente irá obter para esses vetores? Por exemplo, o vetor IN. Então, nesse caso, o NB nós vamos entrar com o valor 2, que são 2 barras, né, geradas por esses 3 nós. Depois a gente vai ter o início, né, ó, o vetor início vai ser como? Como ele é 2 posições, né, porque são 2 barras, então vai ter 2 inícios, então vai ter 2 posições. Beleza? A primeira posição, que é início da barra 1. Qual é o nó inicial da barra 1? Aí é que? Nó 1. Então aqui vai ser 1. Qual é o início da barra 2? Está aqui, ó, 2. Beleza? Quando vocês forem ver lá o fim, né, ó, o fim dessas barras vão ser o quê? Qual é o final da barra 1? Ah, a barra 1 é essa. O final dela é quem, pessoal? É 2. Ok? E a segunda posição é o final da barra 2. A final da barra 2 vai ser quem, pessoal? Vai ser 3. Beleza? Então, está definido o nó início e o nó fim. Por exemplo, qual é o vetor E? Ok? Você vai colocar inércia, né? Como tem 2 barras, vou ter que ter o que, pessoal? 2 posições de inércia. Beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, a dot é i igual a 10 à quinta. Como o E vezes I tem que ser 10 à quinta, se eu colocar o E para a primeira barra 10 à quinta, para a segunda barra, porque eu coloquei aqui, ó, I e I, ou seja, a inércias são iguais, tá entendendo? Então, aqui vai ser 10 à quinta, beleza? O IN, que é da inércia, também vai ter 2 posições. Como eu já adotei o modo de elasticidade igual a 10 à quinta, a inércia, obrigatoriamente, para ter esse valor aqui, tem que ser o que, pessoal? 1, né, ó, e 1, de forma que o EI dê 10 à quinta. Entendido, pessoal? E como o tempo já está bem longo, vamos finalizar essa primeira etapa do nosso fluxograma colocando aqui, ó, fim. Então, esse é o nosso primeiro fluxograma inicial para a elaboração do software que resolve vigas, né? Vamos para a próxima aula.